Olá, pessoal! Bem, é uma honra estar aqui na Unesco Transcriativa. Enfim, eu estou com 3 feras incríveis aqui para a gente falar de um tema muito especial. Exemplos de negócios que vendem o comum de forma diferente. Aproveito para dar as boas-vindas também para os nossos ouvintes. Enfim, a gente vou me descrever um pouquinho. Na verdade, eu sou para quem não está nos assistindo, está nos ouvindo, eu sou uma mulher cis, tenho 56 anos, sou descendente de japonesas, sou arquiteta de formação, designer de profissão, tenho 2 filhas caninas, a Sol e a Lua, que são minhas astros, que conduzem minha vida. Enfim, tenho 35 anos de profissão e hoje eu lidero um grupo de designers de produto na Disney América Latina. E aí eu queria convidar o Henry, o Peter e a Dani para se apresentarem também. Olá, obrigado a todos. É um prazer estar aqui nessa roda, nesse evento extraordinário. Bom, sou o Peter, eu sou diretor de novos negócios do Oi Studio, que é um escritório de design sediado no Rio, e recentemente assumi a direção executiva de uma marca de bolsas que se chama OT. É uma startup que nasceu dentro do escritório e hoje está procurando o seu caminho de desenvolvimento, enfim, de buscar um lugar no mercado. Ou seja, uma startup que tem aí uma jornada longa pela frente, e a gente está aqui hoje com a oportunidade de apresentar um pouquinho do projeto e construir relacionamentos, trocas incríveis com pessoas que têm experiências em diversos setores da indústria criativa, e isso para a gente é de uma riqueza inigualável. Bom, sou eu. Eu sou o Henry. Na verdade eu chamo Henrique, mas quando a gente muda para São Paulo, todo mundo aperta o nome e vira apelido. Eu trabalho com comunicação há mais de 15 anos. Nos últimos anos mudei muito o rumo do meu trabalho, sempre trabalhei como estrategista de marca. Hoje eu tenho um estúdio de design e dentro desse estúdio a gente tem uma divisão específica para projetos de diversidade, equidade, inclusão e sustentabilidade. Para mim é um prazer desde o começo trabalhar com a Transcriativa, com a Unesco, e a minha ideia é poder debater com tanta gente fera, porque o momento que a gente vive é de transição. Eu transicionei, eu acho que todo mundo transiciona na carreira em algum momento, e eu cansei de, sei lá, vender só por vender, fazer só por fazer, e isso me traz força. Hoje eu moro em Paris, faz 3 anos, e tentando levar Borogodó para fora, exportar Borogodó, como a Transcriativa bem fala. Mas basicamente é isso. Maravilhoso. Eu sou a Dani, muito feliz de estar aqui com vocês, lindo ouvir as histórias. Eu sou mulher, eu sou criativa, acho que sempre fui de alguma forma, acho que todos somos. Sou mãe da Clarice, moro no Rio e em São Paulo, me divido aí nessas 2 cidades maravilhosas, embora eu seja de Belo Horizonte. Hoje eu estou Chief Creative Officer, é um nome maluco que dão para a pessoa que é responsável por gerir o departamento de criação de uma agência que se chama W Macan, com escritórios em Brasília, em São Paulo e no Rio. Mas, na verdade, eu gosto de dizer que eu ocupo uma posição que ela me permite impactar positivamente, tanto dentro do ambiente onde eu estou atuando, da empresa, da corporação onde eu atuo, como através da abertura que a gente tem em grandes marcas hoje, poder impactar de alguma forma também as comunidades onde elas atuam e o contexto onde a gente vive. Então, eu transicionei dentro, vamos dizer assim, né? Eu já fui só uma redatora, eu já fui só uma criativa. Hoje eu gosto de me ver como uma subversiva dentro de um sistema que eu prefiro imaginar que eu estou olhando para aquela possibilidade de comunicação e de atuação com um olhar que eu acredito que vem somando aí toda a minha experiência como mulher e como cidadã, e como que eu posso usar esse cargo e esse espaço para transicionar dentro, né? Então é isso que eu estou hoje. Incrível, incrível. Nossa, muito obrigada pela presença de vocês, é uma honra.
Também queria contar que a minha estreia como facilitadora em talks, então fiz um monte de colinha aqui. Sempre tem uma estreia, né? Sempre tem uma primeira vez, Tenho enfim. cola também aqui. Enfim, mas a ideia é realmente a gente bater um papo, conhecer um pouco da história de cada um, do pensamento de cada um e como é realmente exemplos de negócios que vendem o comum de forma diferente, e a gente debater sobre o assunto. Bem, para a gente começar, acho que queria convidar vocês para uma reflexão. O que é o diferente hoje? Né? Se nesse mundo disruptivo em que a gente está vivendo, eu gosto de uma música, sou fanática pelo Lulu Santos, a música que ele fala do Como uma Onda, que ele fala nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, e a vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Eu acho que essa é a vida que a gente está vivendo agora. Né? Não tem o certo e errado, vem uma onda, vem a outra, vem a calmaria, chega a outra onda, enfim. É a gente aprender a navegar nesse mundo que às vezes parece caótico, mas ao mesmo tempo com muitas possibilidades e oportunidades de gerar negócios de forma diferente. Enfim, para a gente começar o bate-papo, eu queria convidar o Henry, em primeiro lugar, para a gente pensar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, né? Então, nesse mundo bunny, que é definido pelo Vale do Silício, frágil, ansioso, não linear, incompreensível, a gente está reavaliando muita coisa, os hábitos de vida, de consumo e até comportamentais, né? E a gente está potencializando algumas mudanças que estão trazendo profundas transformações no comportamento social. E as profundas mudanças também geram revisão de valores, né? Traz novos questionamentos, novas formas de ver o mundo e questões como a transparência, a ética, a diversidade, a inclusão, a sustentabilidade e propósito são pautas, conversas de negócio, né? Então, como isso impacta no mundo dos negócios? Como esse momento que a gente está vivendo impacta no mundo do dia a dia dos negócios? Eu tenho 38 anos e eu nasci numa geração, acho que de transição, porque na minha época, quando eu era criança, não era novidade, não era interessante ou não era importante falar de aspectos socioambientais. O máximo que a gente aprendia era a necessidade, sei lá, de escovar o dente corretamente, bocejar com flúor, e qualquer aspecto ambiental ou maior não era relevante. Eu trouxe uma cola que eu gosto muito, porque não é uma fala minha, mas é interessante, porque quando a gente fala de presente, eu lembro muito disso, porque é um pouco polêmico, mas acho que está tudo bem. O Milton Friedman, que é o Nobel da Economia, isso diz muito do que a gente vive hoje. Tem uma frase dele que é bem polêmica e dá pra gente ficar muito tempo falando aqui, que é quando ele fala, né? Em 1970 isso, né? Existe uma e apenas uma responsabilidade social das empresas: envolver-se em atividades destinadas a aumentar seus lucros. As empresas devem obedecer à lei, mas além disso, o trabalho deles é ganhar dinheiro para os acionistas. O cara foi um Nobel da Economia, então você para pensar que durante 50, 60 anos, o único objetivo, hoje a gente fala em stakeholders, mas durante décadas e séculos a gente viveu um modelo onde a única base era o lucro, nada além do lucro importava. Isso é uma verdade absoluta que até hoje promove, acontece, mas a gente tenta transicionar e lutar. Quando a gente fala de presente, que é um pouco da pergunta da Toki, também parafraseando uma pessoa e para abrir a discussão, é quando a gente fala que se no passado era sobre lucro, eu acho que hoje a gente está falando sobre sobrevivência. Revolução tecnológica, revolução das relações sociais, reavaliação dos significados sociais e ambientais. Então, se no passado era quanto eu vou ganhar, hoje é por quanto tempo eu vou sobreviver. Marcas gigantescas aí no mundo todo estão se questionando: será que eu aguento mais 20 anos? Será que eu aguento mais 50 anos? Será que o planeta vai continuar
né? Eu tenho um caso específico em Paris, por exemplo, na França, desculpa, que 2 fontes de água da Nestlé, por exemplo, estão praticamente secas. Então é a Nestlé perdendo 2 marcas de água, perdendo lucro em cima de um ponto ambiental. Então essa transição entre lucrar e sobreviver. Então eu acho que para mim, quando a gente fala de revisão e de mundo bunny, eu acho que a grande dificuldade que eu vejo nos meus clientes, que eu vejo nos meus amigos que trabalham com grandes empresas, em grandes profissionais, é entender que para sobreviver, é sobreviver de um jeito diferente. É repensar como se sobrevive para poder viver bem. Então não dá para ser só lucro. Exemplos nítidos a gente está vivendo hoje e a minha experiência que eu tento trazer como verdade em palestras, em conteúdo, é sempre trazer essa reflexão. Por quanto tempo você acha que você ainda vai vender seu produto? Por quanto tempo você ainda acha que as pessoas vão se interessar por esse tipo de valor, né? A época que a gente vive hoje é de uma transformação que nunca existiu antes, né? Então, até passando um pouco a bola pro Peter, dentro dessa dimensão e com um case dele, que a gente comentou previamente, como é que faz, né? Como é que a gente muda essa régua, né? De lucrar para sobreviver, mas também tendo lucro, porque o lucro não é um problema, não é ruim lucrar. A questão é, além do lucro, o que vem, né? Eu acho que a sua história, até como você comentou com a gente do design e dos seus produtos, né? Passo a bola para ele, para a Toki, tem uma régua de perguntas aí, não quero pular, mas eu acho que para mim o grande desafio é esse, é transicionar do lucrar, só lucrar, para sobreviver, cuidar, né? E levar em conta esses outros aspectos. Eu acho que é uma realidade bem dura que a gente vive, ainda vive. Pô, incrível suas colocações, muito claras de enxergar como o mundo, né, assim, depois ali industrial até hoje, e quão acelerado as transformações estão acontecendo, que a gente tem visto e vivido isso aí nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Mas a questão da sobrevivência, assim, eu me considero um sobrevivente desde que eu saí da faculdade. Eu nunca tive cargo executivo no corporativo, eu sempre fui um empreendedor, designer, prestando serviço para marcas que, muito como você falou, já nos procuravam para poder oferecer um olhar diferente para as empresas, né? Então, qual era um pouco do nosso incômodo? A gente entendia uma problemática que era brifada para o escritório de design, a gente apresentava a solução, só que depois aquilo entra no corporativo e aquela transformação não acontece, né? Então, muitas das vezes, você fica ali numa embalagem, com uma proposta de embalagem, né? Não é de reforma estrutural, aonde a gente sempre se propôs. Mas isso já era o DNA do escritório, porque o escritório ele foi fundado por designers que vieram de grandes escritórios do mundo, né? Há 25 anos atrás, foi uma formação que veio da escola do Oliviero Toscani na fábrica, né? Que já era o diretor criativo da Benetton na época. Ele já foi um revolucionário em levar uma comunicação extremamente impactante, provocativa para a indústria, né? Colocando em outdoor. Aquilo foi uma revolução de linguagem é um case emblemático, acho, de indústria, de varejo e de comunicação, de transformação, né, dentro da corporação. Então, a gente já vinha dessa escola, sabe? Então, a gente também, lá no escritório, a gente tinha uma marca de roupa, onde era uma coisa mais laboratorial. Então, a gente desfilava em Fashion Rio, São Paulo Fashion Week, e uma das coleções, sempre elas tinham um cunho provocativo pela escola Toscani. Então, a gente quis implementar isso, era a escola, né? A gente pensa com o olhar dele. Foi dali que a gente era a nossa fonte de inspiração. E uma das coleções que a gente fez em conjunto com o projeto social da Oi, Kabum, na época, e a gente colocou um casting 100%, isso foi em 2009, um casting 100% de modelos negros e negras. Poxa, aquilo na época era isso foi em 2009. E aquilo para a época foi uma coisa assim, uau, porque
E logo na sequência, 2 anos depois, o evento instituiu uma participação mínima obrigatória de cota, né, que se fala hoje e tal. Mas, ou seja, quais são as pessoas, e aí eu acho que o momento do mundo ele é propício para os criativos, né? Porque nós, criativos, que temos que ser capazes de dominar processo e incluir os elementos do processo para gerar transformação ali dentro. Então, a sobrevivência, sem dúvida, ela só vai sobreviver quem trouxer os criativos para dentro de casa, né? Enfim, aí é um outro olhar, mas o borogodó, a criatividade, ela vai passar a ser o core de qualquer negócio, senão não vai sobreviver, com certeza. Sim, com certeza. Eu acho que nós, criativos, temos missões importantes na sociedade hoje, né? Se antes a gente tinha eram pessoas mais sensíveis, com uma visão mais estética apurada, hoje a gente tem que ser muito mais do que isso. Então, eu acho que a gente tem um papel muito estratégico dentro de corporações e dentro da sociedade. Então, acho que, sim, o borogodó tem que mergulhar, tem que penetrar e tem que entrar nas entranhas das corporações, da sociedade, para a gente trazer esse novo olhar, né? Tirar o medo, né, da mudança que existe na sociedade. Eu acho que de uma forma leve, de uma forma lúdica, eu acho que isso também faz parte um pouco da nossa missão. Total. De trazer beleza, né, no conceito mais amplo da palavra na sociedade. E Dani, você que está no dia a dia criando para várias marcas, para marcas internacionais, o que significa inovação para você? Será que o diferente por si traz inovação? Eu gosto muito de voltar um pouco no conceito do que é criatividade, né? Antes de inovar, o criar, né? O criar é você olhar para um problema e tentar encontrar uma forma diferente de solucioná-lo, diferente das já encontradas, ou de passar uma mensagem, né? E isso está sendo mais necessário do que nunca quando a gente ouve, né, o que o Henry falou e o Peter. Nós temos novos problemas, nós temos muitos novos problemas, né? Então, criar é pensar em novas formas de resolver esses problemas. Inovar é quando você consegue implementar. Eu vejo a inovação, ela acontece se essa criação ou essa ideação foi implementada. Senão ela fica só no campo do criar, né, da teoria. Então, quando você trouxe também que os criativos, eles cada vez mais precisam sair do idear, do artístico, do teórico, do design só, do estético. A gente precisa começar a viabilizar as coisas, né? A gente precisa começar a implementar também. Eu tenho uma certa dificuldade ainda. Eu venho de uma escola que o criativo cria e alguém executa. Não dá mais para ter essa divisão. A gente precisa começar a conseguir. Pro outro, não tem mais quem faça. Eu tive uma terapeuta que ela falava uma coisa muito interessante. Eu queria mandar fazer uma camiseta. Ninguém virá. Ninguém virá, gente. É a gente. Né? Porque às vezes você leva para terapia. Mas e o fulano, e o Beltrano? Ela falava, Dani, ninguém virá. É com você. E a gente que se trabalha e trabalha a criatividade, o exercer da ideação, a gente precisa entender que ninguém virá. Então, assim, é a gente que vai criar, a gente vai implementar, a gente vai deixar... Isso tem que virar legado, porque senão não funciona mais hoje. Então, quando a gente está aqui para dar exemplos de negócios que vendem o comum de forma diferente, o que é o diferente? Eu acho que o diferente, ele é o que não foi pensado, o que não foi cogitado, mas se ele ficar só ser diferente, para mim não é suficiente, ele tem que acontecer. É melhor uma coisa, né? É melhor algo acontecido do que aquela ideia era única, era original, mas ela não virou nada. Eu acho que não há mais tempo para isso. Ninguém virá. Então a inovação para mim, ela é uma ideação, algo que foi pensado, uma criação, uma solução diferente para um problema, um novo problema ou um problema antigo que precisa ser solucionado de outra forma, porque a forma com que ele era solucionado antes já não nos serve mais, mas para virar uma inovação tem que ser implementado. E eu acho que as corporações ainda encontram muita dificuldade para implementar ideias inovadoras.
E a gente, de cada 10 que a gente tem, a gente consegue implementar uma, meia, e eu acho uma pena. É uma força produtiva muito grande, uma força criativa muito grande, que se perde na produção muitas vezes. Então, é um dilema que eu tenho hoje na corporação onde eu trabalho. Desculpa cortar, mas eu achei genial essa história de ninguém virar. Porque é verdade, né? E quando você está falando do ponto da criatividade, não existe, para mim, pelo menos, não existe mais estética se não tiver ética no processo. É muito fácil partir só do senso estético, do meu ponto de vista, de como eu vejo o mundo, e onde é que mora a ética, a condição global da coisa. A gente que trabalhou muito tempo em agência, ou que trabalha com design, muitas vezes a gente foi carregado pela estética, funcionalidade, estética, design, atenção, moda, fashion. Que horas a ética vinha, né? Eu gosto sempre de dizer que, para mim, design é a arte de imaginar, planejar e executar, né? Eu acho que a cadeia completa, como disse a Dani, assim, é uma arte tudo isso, né? Faz parte você conduzir um processo criativo para que aquilo realmente se transforme em algo, num projeto, num serviço, numa iniciativa, é uma arte, né? Então, eu acho que a beleza da arte está aí, você imaginar algo e você realmente conseguir implementar aquilo. E aí eu que trabalho numa empresa de entretenimento, né, eu vejo muito o exemplo do fundador da empresa, né? O Walt Disney, ele costumava dizer, tudo começou com camundongo, né? Tudo começou com uma ideia que ele conseguiu fazer transformar num curta de 3 minutos, numa época que o cinema era mudo, né? Num curta falado, né? Foi o primeiro curta com som da história. Enfim, ele inovou em vários momentos. Ele criou a primeira animação de longa-metragem, que foi a Branca de Neve. Em vários momentos ele teve que quebrar ciclos e começar esse novo ciclo. Então, eu acho que esse é o grande legado assim, que ele deixa. Ele costuma... a gente costuma dizer que a gente não vende produto na Disney, a gente floresce emoção, a gente resgata memórias, a gente fortalece valores, a gente traz humor, a irreverência, a gente conta histórias, né? A gente brinca que nós somos contadores de histórias, nós somos proseadores, né? Então a nossa função e eu acho que essa é como a gente consegue trazer essa visão mais mágica nesse mundo tão difícil e tão conturbado que a gente está vivendo, né? Eu acho que o diferente também tem que vir carregado de otimismo, de alegria, porque também ficar focando só no problema, a gente não sai do lugar. Eu acho que esse também é um papel nosso como criativo, de trazer a beleza onde muita gente não está enxergando, né? Existe beleza em todos os cantos, depende do olhar, né? Depende de como você está enxergando e como você está olhando o problema. Você está enxergando como um problema ou você já está enxergando como uma oportunidade, né? Então, eu acho que ali tem um pensamento importante. E aí, também, aproveitando aí umas pessoas, uns grandes filósofos e pensadores do nosso século, né? O Alvin Toffler costuma dizer que no analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, né? Nesse mundo, com tantas mudanças constantemente, o diferente do hoje é o comum do amanhã, né? Então, que tipo de produtos ou exemplos de serviços, conceitos que vocês acham que interromperam um pouco ou alteraram o mercado e que conseguiram trazer um novo olhar porque a gente chama de produto, né? Então, eu queria um pouco escutar de vocês, assim, que tipo de cases ou às vezes a gente andando na rua, a gente vê coisas tão incríveis, né? Que vocês acham que realmente pode nos ajudar a ter esse olhar diferente, essa nova forma de olhar produto. Se quiser começar, Peter. Vou aproveitar aqui uma oportunidade. Quer dizer,
esse mundo de criativos, né? Até o conceito de creators, né, que se estabeleceu, assim, virou uma coisa, enfim, liderada aí pelo TikTok, talvez, como a principal plataforma. Mas você vê que realmente essa transformação de você se transformar a pessoa, se transformar em veículo, em mídia e também em produto, né? Então, assim, é quase que a gente chegou no lugar que, cara, o ser humano, o indivíduo é o produto mesmo, né? E aí agora ele é um produto, agora ele é uma marca e ele agora ele tem o poder de criar em economia real qualquer produto, né? Então, hoje em dia, sei lá, você tem casos aí de celebridades que entraram em mercados de bebida ou de, enfim, vestuário ou muito de beleza. Eles entram, criam suas próprias marcas e brigam com players globais, né? Então, a lógica hoje é completamente diferente de você pensar, ou seja, você já nasce de uma marca muito grande, que é um creator desse que tem milhões de seguidores, para depois descer para uma categoria de um produto de uma economia real. É quase que essa sensação, né? É claro que tem as dificuldades, os desafios de qualquer negócio em economia real, distribuição, logística, estoque, por aí vai, mas eu olho essa categoria de creators assim, eu falo assim, uau! E aí eu olho pro meu Instagram, eu tenho 100 seguidores, eu falo assim, cara, eu nunca vou conseguir ser uma marca ou um produto. Se a gente tem faixa de idades parecidas, eu acho que dá para perceber que a gente morre de preguiça às vezes, né? Sabe? Nossa, eu acho extraordinário, sério mesmo, assim, essas transformações todas, porque elas mexem em todos os cenários, né? Faz todo mundo realmente ter que se mexer, trazer gente jovem. Esse caos que a gente está vendo, eu acho que ele é extraordinário. Eu sou fã desse caos, porque é dança das cadeiras mesmo, sabe? E se você tem um borogodó, se você consegue enxergar algo que o outro não está enxergando, não para competir, mas para co-construir, sabe? Enfim, apresentar soluções alternativas. Total. Você falou dessa história do TikTok, tem um cliente nosso, a Scala, que vende cremes de cabelo pensado para o cabelo cacheado, crespo, levando em conta a etnicidade do brasileiro. E de repente uma americana comprou, não sei se vocês conhecem esse caso, ficou muito famoso, uma americana comprou o creme, porque o cabelo cacheado, crespo, ele tem uma demanda de quantidade de produto. E a Scala, ela é 1 litro. Ele absorve muito o produto, né? Então ele é 1 litro de produto, é um potão, é o banho de creme. E essa ideia de banho de creme não existia nos Estados Unidos. E aí uma americana levou e ficou doida. Hoje a Scala está assim, mandando dezenas de containers para os Estados Unidos de produtos pensados para cabelos, né, levando em conta toda a variedade étnica de cabelo, por uma influencer no TikTok. Então, e é um caso legal, porque está levando em conta também, né, a demanda por um mercado carente, que sempre foi vendido a estética do cabelo liso, loiro. Eu concordo muito, porque eu acho... É legal quando isso acontece, né? Eu trabalho com publicidade e comunicação há 25 anos. E a transformação que a gente observa de dentro de uma agência de propaganda, ela para algumas pessoas ela é assustadora, eu acho super desafiante, eu fico muito curiosa de tudo isso, eu acho tudo também muito fantástico, principalmente porque eu acho que tem uma descentralização de decisão, de poder, de microfone. Então, assim, eu posso fazer uma campanha milionária que talvez o que uma pessoa falou na rede social vai reverberar mais do que o que eu fiz. Claro que isso dificulta a minha vida pra caramba, deixou a minha forma de criar... É muito mais complexo hoje a gente chegar numa resposta, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa pulverização, descentralização de poder, que eu acho que na comunicação a gente está falando disso, mas quando a gente vai para a economia, a gente pensa em criptoativos, a gente pensa em bitcoins, a gente pensa em outras formas, né? Então, essa descentralização que o mundo está vivendo, eu acho ela muito impressionante.
Mas para não falar que Peter e Henrique já trouxeram, eu gosto também de pensar como que as grandes marcas conseguem, porque é o que eu acompanho mais de perto, como que as grandes marcas conseguem acompanhar isso, né? Então, quando a gente... E você falou de histórias, a marca que não entender que ela tem que ter uma história genuína e entender para quem ela tem que contar essa história e por que são essas pessoas que ela tem que conectar com a história dela, né? As marcas que ainda não entenderam isso estão bem enrascadas, mas eu gosto de citar porque eu acho que tem histórias muito boas, né? E eu acredito nas histórias, na emoção que as histórias causam nas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que buscar, e quando eu falo de emoção, não é só chorar, é rir, é você se identificar de alguma forma com aquilo, né? Então, se você encontra essa história que emociona, você é uma forma diferente de vender um negócio comum. E entender também que essa história é a história de hoje, que daqui a 6 meses, talvez você precise contá-la ou contar outra, ou contá-la de outra forma. Então, por exemplo, quando a gente pensa, eu gosto muito de falar, você falou de cases, não é um cliente meu, mas eu já trabalhei para eles em algum momento. A Natura vende perfume, sabonete e produto para cabelo, mas ela encontrou uma história para contar. Ela se conectou com uma verdade, ela se conectou com um propósito. E isso fica claro em todas as histórias que ela conta. Então, você sabe quem é, você sente que você sabe quem é, e ela, de fato, entrega aquilo que ela conta que é, né? Então, e eu acho que isso foi no Brasil aqui, acho que foi a primeira marca que eu vi entender, tomar consciência do seu papel no mundo e atuar, né? Então, eu acho isso muito, muito poderoso. E vou citar uma marca que hoje é um cliente que está no portfólio da W Macan e que eu acho que de outra forma encontrou, é uma marca de cartão de crédito. O produto é um cartão de crédito, é commodity, gente, né? Mas a Mastercard, há 25 anos, começou a falar que o que era priceless, que o que tinha valor mesmo, não era o que o cartão de crédito podia comprar, mas era o que você fazia com o seu tempo, com as experiências que aquele produto proporcionava. E criou-se uma expressão que, na verdade, virou um comportamento, né? Isso não tem preço, né? O que não tem preço? O que é priceless? Então, ela era mais uma marca de cartão de crédito, era mais um produto. E, de repente, ela ganha um valor porque ela se conecta com algo que as pessoas sentem, né? Ela emociona, ela coloca outra coisa, como ela protagoniza a história dela de uma outra forma, sem ser com o produto. Então, eu acho que, agora, a forma disso existir hoje é completamente diferente de há 25 anos atrás. Mas é uma bela história, é uma história que ainda emociona. Então, eu acho que quando as marcas encontram a verdade delas, o que elas podem dizer sobre elas, de verdade, para quem elas têm que dizer, e elas encontram uma boa história que emocione, que faça esse ciclo acontecer, isso é uma coisa muito poderosa e é como eu acredito que a gente pode vender o comum de uma forma diferente. Não, total. Ela citou a Natura, e eu acho muito legal, porque tem um dos donos da Natura, um dos sócios, ele é o idealizador daquela marca de chocolate Dengo. E o case da Dengo é maravilhoso. Eu não atendo, não estou fazendo jabá e tal, mas é maravilhoso. E é tão maravilhoso que o fundador da maior confeitaria francesa, Pierre Hermé, veio para o Brasil, ficou enlouquecido com a Dengo e acabou de abrir uma Dengo em Paris e vai abrir mais 5 lojas até o final do ano. Ai, que massa. Da quantidade de história criativa de borogodó que a gente tem. Esse cara ficou louco, vendeu a Pierre Hermé, chegou aqui e falou, me traz essa Dengo aqui. Né? Quando você vai ver o processo produtivo da Dengo, o que eles estão fazendo na Mata Atlântica, né? O extrativismo ali de uma maneira completamente correta, do cacau, que tem uma quantidade absurda de case de escravidão, Sim, do chocolate no mundo. Então você fala, cara, é possível. Às vezes os clientes falam para mim, mas vai sair mais caro, mas vai dar mais trabalho. Aí eu sempre brinco e falo, você só vai queimar mais fosfato. É sobre queimar mais fosfato, é sobre criar uma maneira diferente, assim. Né? É uma história muito... Quando a história é consistente, ela vem da produção até a loja. Você entra numa loja, você citou a loja da Dengo, você entra lá, a história tem tudo. E aquilo, quase que... Isso tem é possível, e obviamente nós estamos falando de um nicho, é uma loja, é um produto que não é um produto acessível para o Brasil inteiro. Sim. Mas você
não tem preço. Você consegue pagar um pouquinho a mais num chocolate porque ele vem com uma carga de propósito e de emoção que aquilo faz sentido. Então, é óbvio, de novo, é um nicho, a gente precisa, cada caso é um caso, mas é possível você criar histórias consistentes para que seu produto entregue um diferencial. Todo produto pode ter um diferencial. Com certeza. Né? E uma coisa também que me fascina nesse novo mundo que a gente está vivendo, né, tipo, pura transformação, essa coisa do aprender, desaprender e reaprender, eu acho que a nossa geração cresceu profissionalmente num mundo em que a quantidade de dinheiro que você tinha fazia diferença na campanha, né? Hoje a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe, e aí o poder que a população tem de levantar a voz e falar, não gostei, quero isso, quero aquilo, e uma pessoa comum se tornar uma influenciadora de milhões de seguidores da noite para o dia, porque ela tem consistência no que ela fala, ela atinge um nicho de pessoas que quer ouvir o que ela está falando. Enfim, eu acho que a gente está vivendo um momento em que o conceito de mídia está sendo desmantelado, né? E ao mesmo tempo, assim, for pensar o lado bonito da história, assim, todo mundo tem voz. Todo mundo tem possibilidade de voz se você tiver um celular e você tiver uma conta numa rede social. Então, assim, eu acho que, principalmente para as pessoas criativas como nós, né, assim, isso traz né, hoje em dia a gente procura referências no Instagram. A gente, né, a gente não vai para Cannes para ver o festival de Cannes. Não, é no dia a dia. A moda vem da rua, né? Quem dita a moda é o pessoal da rua. Enfim, a gente está vivendo um momento de descentralização, como a Dani falou, e ao mesmo tempo da possibilidade de você expor a sua ideia, a sua criatividade de forma diferente, se você tiver conteúdo e autenticidade, né? Então, assim, a gente estava até brincando aqui que o Henry a gente estava brincando sobre a blogueirinha, né? Gente, ela é um case, né? E quando você vê a inteligência dessa mulher de conduzir uma entrevista, né? Ela tá com esse número de seguidores que ela tem, que são milhões, que todo mundo quer ouvi-la, né? E muitas vezes é um conteúdo que é popular, que todo mundo quer consumir. Não, e tá tudo bem, não tem que ser elitista, tudo não tem que ser elitista. Então, acho que também esse conceito do que é bonito, do que é feito, do que é inteligente, do que é não sei o quê, também está mudando, né? Então, acho que a gente está nesse momento de pura transformação, que concordo com vocês, assim, é um privilégio estar vivendo isso, porque estarmos atuando profissionalmente nesse mundo de tamanha transformação, para nós criativos, para mim é um privilégio, assim. Total. E aí, só para terminar, que já me falaram do tempo aqui, mas nossa, passou tão rápido. Aproveitando o tempo, né, o tema de exemplos de negócios que vendem o comum de forma diferente, qual será o produto que você gostaria de ver daqui a 20 anos que não existe, né? O que você gostaria de estar presenciando no modelo de negócio que não existe hoje? E aí, claro, não é para, acho que são insights, mas assim, eu começando, né? Eu gostaria de ver um mundo em que os animais não são um produto e nenhum serviço, né? Eles são parte do consumo e que a gente não considere os animais como um produto, né? Então, há algum tempo eu não consumo carne, entrei numa forma de pensar no estilo de vida que, para mim, tem a ver com o que eu imagino e o que eu aspiro para o mundo, né? Então, acho que não sei dizer qual o produto, mas
uma coisa que eu gostaria de, daqui a 20, 30 anos, saber que o mundo animal não é um produto, não está na cadeia do processo de consumo em nenhum tipo de produto que a gente encontra no mercado. Seja através de teste, seja através de consumo, enfim, de couro, como a gente estava comentando, né, Peter? Enfim, esse é o meu sonho. Eu queria escutar de cada um de vocês o que vocês imaginam, como vocês imaginam esse mundo daqui a 20 e poucos anos, esse mundo diferente do que a gente vive hoje. Olha, tem uma marca de bolsa que se chama Oti, que Pensando em como fazer jabá para mim aqui. que você já pode comprar, porque a gente não usa couro animal, nem nada derivado de animal. Então, enfim, foi um projeto que foi pensado para isso também. Não é uma bandeira, né? A gente não se diz uma marca vegana, não, mas a gente, como escolha a partir da nossa visão de design do negócio, optamos por não usar nada derivado de animal. Mas o que eu espero do mundo para frente, eu acho que a gente vai caminhar para um lugar de liberdade absoluta dos anseios, dos desejos das pessoas, mas com uma capacidade de ter consciência também maravilhosa, eu acho. Acho que agora é uma turbulência, mas, enfim, as pessoas já estão cuidando de si, cuidando né, dos seus aspectos emocionais. As pessoas estão olhando mais para si. Essa história das redes sociais, né, deixou todo mundo bem narcisista de uma certa forma, mas eu acho que é muito bom, porque as pessoas pela primeira vez estão olhando para si e estão parando de terceirizar a sua própria condição. Então isso eu acho que é muito transformador num momento importante para isso acontecer. Então as pessoas vão se libertar das amarras sociais, culturais que a ela foram empregadas, e ela tentando sobreviver nesse mundo maluco de cobrança. As pessoas vão falar, caramba, eu sobrevivi. E aí eu acho que as pessoas vão consumir, vão pensar com um olhar muito mais bonito, que é esse que você abriu o que nossa conversa sobre, né? As pessoas vão ter um olhar mais poético, mais lúdico, mais gostoso sobre a vida. Mas primeiro tem que passar a turbulência e daqui a pouco passa. Eu não consigo pensar um produto, mas eu queria pensar daqui 20, 30 anos que ainda existisse abundância. Eu acho que a gente veio de um universo onde tudo é escasso, tudo é contado, poucas pessoas têm acesso a muitas coisas. Eu acho que isso para mim é o que mais mexe comigo. Eu vim de uma cidade do interior, pequeno, eu vivi no interior, vim para São Paulo, hoje moro fora. E quando você mora fora do Brasil, e quando você vê essa dimensão de acesso, me machuca muito. Porque a gente foi construído num modelo escasso. Eu tenho pouco, então eu guardo. Se eu guardo, não tenho transação. Se eu não tenho transação, o produto fica caro. Se o produto fica caro, não tem para todo mundo. Então, meu sonho, eu fico meio emocionado, assim, mas meu sonho é ter que daqui 20, 30 anos a gente ainda tenha abundância. Eu acho que mais me pega, assim, o que me dá medo, onde que a gente viver é continuar escasso. É um belo desejo. Eu vou um pouquinho aqui não exatamente produto, mas eu sonho ou penso que em 20 anos a gente, como indústria, como marcas, como indústria de comunicação, como que a gente vai estar enxergando um público que hoje é invisibilizado, que é o público 50+. Estou me aproximando disso e em breve. E sinto que as marcas e a comunicação, de alguma forma, não inclui essas pessoas na cadeia, né, no pensamento delas. A gente tem uma população que está envelhecendo, a gente tem uma expectativa de vida que está aumentando 2,5 anos a cada 10. Em 2000, eu ouvi isso uma vez, não é que eu sou nerd assim não, mas eu ouvi isso recentemente, que em 2000, para cada um nonagenário do ano de 2000, nós teremos 34 nonagenários em 2024. Esse público 50+, ele tem um consumo, ele tem um poder aquisitivo, um poder consumidor altíssimo,
e, no entanto, ele é invisibilizado ou estereotipado. Então, eu desejo e trabalho para que a gente tenha produtos e serviços para uma população que está envelhecendo e que merece continuar sendo vista e merece ter uma vida boa, porque ninguém quer envelhecer para não ter uma boa vida. Isso passa por abundância, isso passa por tudo isso aqui que a gente falou, passa sequer por existir um planeta, né? E do ponto de vista feminino, eu acho que a gente vai ter, mesmo que ainda seja uma bolha, infelizmente, a gente vai ter em 20 anos uma população de mulheres autônomas financeiramente que optaram por não estar numa relação por questões financeiras. Elas vão ser livres, elas vão ter autonomia financeira, e eu espero ser uma delas, e eu espero que exista boas opções para que eu possa viver, morar perto das minhas amigas, viajar, e que o mundo entenda o poder que essas pessoas mais velhas têm e podem continuar exercendo desde que elas sejam visibilizadas e que elas sejam ouvidas e que elas tenham um emprego e que a gente não as descarte quando elas fazem 45, 50 anos nas corporações. Porque para você criar produtos para essas pessoas é preciso que elas estejam dentro das corporações, senão você não vai enxergá-las, né? Então a gente precisa incluí-las para que a gente possa prover um mundo para elas. E é muito importante que a gente não descarte-as. Mas, uma brincadeira, mas assim, poxa, deve ser gostoso, né? De certa forma, essa nova idade, vamos dizer assim, dessa nova geração, pô, que talvez é quase meio uma libertação, né? Ai, que bom, não tem nada, ninguém pensando nada pra mim, eu posso escolher o que eu quiser, a hora que eu quiser, né? Então, eu acho que vai ser maravilhoso. Me tira desse planejamento aí, que eu não pertenço mais a esse planejamento. Esse estereótipo, eu não pertenço mais. Eu só quero conseguir enxergar o rótulo do shampoo que eu estou comprando no mercado, entendeu? É disso que eu estou falando. Exatamente. Eu tenho uma amiga que comprou 2 condicionadores, achando que estava comprando o condicionador e o shampoo, porque o rótulo é pequeno e ela não enxerga mais de perto. Ela tem dinheiro para o shampoo? Tem, mas ela comprou 2 condicionadores. Então é isso, eu quero poder ler as letras miúdas, fiz isso semana entendeu? passada, eu comprei um shampoo achando que era sabonete de lavar a mão. No meio do produto eu percebi, eu falei, vai ser muito cheiro de chá verde. Estou me sentindo muito livre, eu acho tudo maravilhoso. Eu só quero que os produtos consigam acompanhar o que eu preciso. Tá fácil resolver esse problema. Bem, eu estou com 56 anos, como me apresentei, e eu espero que esse futuro seja muito rápido, chegue muito rápido. Não é? Okay. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, só para reforçar um pouco o que a Dani falou, eu acho que até pouco tempo atrás, talvez eu não tivesse a coragem de falar da minha idade. Hoje eu falo com orgulho, porque eu acho que eu tenho uma história, né, para contar. Eu tenho uma trajetória, né, e ao mesmo tempo, sim, eu acho que nesse mundo de tanta mudança, eu acho que todos nós, não só eu, o Peter, o Henry, a Dani, a gente se reinventa todos os dias como qualquer jovem, né? Então eu acho que a idade também está muito na cabeça, né? Eu acho que é importante a gente estar com a alma livre para voar e tentar experimentar, enfim, para a gente navegar nesse mundo em transição. Bem, é o acúmulo de borogodó. Exatamente. O borogodó só acumula. Exatamente. Bem, vou fechar esse talk aqui maravilhoso. A gente podia ficar horas aqui conversando, batendo papo. Super agradeço a vocês, Peter, Henry, Dani, pelo esse papo maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado também. Obrigada, gente. Obrigada, Transcriativa. Obrigada.